Olá, 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 tudo bem, pessoal? Eu sou o Glauco Queiroz, sou psicanalista. Bom, primeiro, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai estar assistindo essa aula. É, Como eu disse, eu sou psicanalista, sou bacharel em Direito, especialista também em Direito Civil, Direito Processual Civil. Sou mestre em gestão de conflitos aqui pelo The College Independent Dublin, aqui na Irlanda. E a pedido do Instituto Supera, estou aqui para ministrar essa aula, para compartilhar um pouquinho com vocês sobre essa legislação, né, da psicanálise no Brasil, que existem, né, bastante dúvida, bastantes questionamentos quando nós decidimos, né, fazer o curso, fazer essa formação de psicanálise. Então, vamos lá. Hoje eu preparei um material aqui. Deixa eu só aumentar a tela pra gente. Deixa eu colocar a câmera um pouquinho para lá. Então, nós vamos falar hoje sobre a legislação da psicanálise no Brasil. Primeiro, para a gente começar, eu trouxe uma comparação, né? Eu quis fazer essa comparação porque logo de início a gente já se depara, né, com esse questionamento. A psicanálise, a prática psicanalítica, ela é uma profissão, ela é uma ocupação. Então, logo de antemão, eu já coloquei aqui o que é profissão e eu fui procurar no dicionário, né, de onde vem essa palavra, né, profissão. E claro que a maioria a nossa língua portuguesa ela deriva do latim professionis, que acompanha o sentido de professar, de ensinar. Caracteriza o trabalho habitual que uma pessoa desempenha para conseguir os meios necessários à sua sobrevivência, o emprego, o ofício. Já a ocupação é um conceito um pouco mais sintético, um pouco mais, assim, não tão natural, mas ele é mais sintético, ele é mais expressivo, ele é mais... Vamos dar uma olhada, só para ficar mais fácil. O que existe no mundo concreto são as atividades exercidas pelo cidadão em um emprego ou um outro tipo de relação de trabalho, seja ele autônomo, por exemplo. Ocupação também podemos dizer que a ocupação é a agregação de empregos ou situações de trabalhos similares quanto às atividades realizadas. Em outras palavras, a profissão é uma atividade de trabalho normatizada, sujeito a normas definidas por lei aprovada pelo nosso Congresso Nacional, com regulamentação própria de direitos e garantias. Eu acredito que para você aí que está assistindo essa aula, ou já foi registrado, já trabalhou pelo nosso órgão, que é pela CLT, que é o nosso estatuto, é a nossa consolidação, né? A consolidação das leis do trabalho, que é responsável pelos trabalhadores, né? Pelo que rege no Brasil as pessoas que trabalham com carteira assinada, né? Então, eu acredito que a maioria das pessoas que, para você aluno aí, que já ou já trabalhou ou vai trabalhar, e quando você está sendo regido pela CLT na empresa que você vai trabalhar, na empresa que você está trabalhando, você tem lá os seus direitos e seus deveres, né?
Mas dentro do trabalho você tem seus direitos e garantias, tem o seu piso salarial, a jornada de trabalho, a cada profissão ou ocupação você tem um período de horas trabalhadas, o valor da sua hora, os adicionais, seja ele de insalubridade, de salubridade. Dentro dos cargos também nós temos as promoções, então você pode subir de cargo, ser rebaixado de cargo. Então, dentro da CLT, todos esses direitos são resguardados. Já a ocupação, dentro da ocupação, é o trabalho usual da pessoa, especialmente aquela que provê seus meios de sustentação. Trouxe também diante do dicionário de ciências sociais, onde ele fala que a ocupação de uma pessoa é o trabalho desenvolvido por ela, independentemente da indústria em que esse trabalho é realizado e status que o emprego confere ao indivíduo. Eu trouxe um exemplo aqui para ficar um pouco mais claro sobre a profissão e a ocupação. Eu acredito que no contexto mais teórico é um pouco assim mais complicado, né, para a gente poder observar, mas com exemplo eu acredito que seja um pouco mais fácil. Então vamos lá. O primeiro exemplo aqui, ó, um engenheiro. Então vamos colocar aqui que a pessoa terminou, o João, vamos chamar de João. O João passou ali no vestibular de engenharia, fez os 4, 5 anos de faculdade, e ele terminou a faculdade, ele se vinculou ao órgão específico, que é o órgão regulador de engenharia, né? E então ele terminou e ele exerce a profissão de engenharia. Então ele é engenheiro. Essa é a profissão do João. Mas ao longo do tempo, João decidiu que ele não queria mais trabalhar nessa profissão. E ele conseguiu um emprego de gerente financeiro. Então, de um banco, né? Ele encontrou um emprego de gerente financeiro em um banco. Então, o cargo, a ocupação dele é de gerente financeiro. Mas isso não quer dizer que ele deixou de ser engenheiro, que é a profissão. Conseguiram entender? Conseguiram ver a diferença entre profissão e ocupação? E depois nós temos também um outro exemplo, que é o exemplo a seguir, que é um pedagogo, que é a profissão, mas ele ele provém o seu sustento, ele provém, né, o sustento lecionando para os alunos da área infantil. Então, nós conseguimos agora enxergar a profissão, né, que é de pedagogia, e a ocupação que a pessoa obtém-se de prover os seus bens, de onde que vem o seu salário, de onde vem os seus rendimentos salariais. Então, assim, nós temos sempre aquela dúvida. Ou eu já ouvi várias pessoas, ou quando eu falo que sou psicanalista na área, né, que já estou trabalhando aí, as pessoas sempre me perguntam: a psicanálise é uma profissão ou é uma ocupação? E a resposta é uma ocupação. Em conformidade à classificação brasileira de ocupações, nós temos um código, e dentro desse código nós temos essa numeração, que é a 25, 15, 50. Então, se você observar lá, se você pegar esse código, né, esse livro, esse manual, você vai poder procurar lá, você vai encontrar todas as ocupações dentro do Brasil, né? Você vai poder encontrar e todas elas são enumeradas, então você pode olhar o número, por exemplo, podemos encontrar lá sobre mestre de obras,
ou N, ou qualquer um que você queira saber se é uma ocupação, está lá neste livro, nessa classificação, né, brasileira de ocupações. Então eu deixei o link para quem queira, para quem tiver, né, a curiosidade de lá, de dar uma folheada, de dar uma olhada. Então eu deixei o link para quem quiser dar uma olhada. E aí algum outro questionamento também, né, sobre a nossa área legal. Será que a psicanálise hoje é uma ocupação não tão antiga, né, como várias outras profissões, mas será que nós temos um amparo legal? Sempre, né, as pessoas que começam a estudar sempre se deparam com esse questionamento. Será que nós temos um ordenamento jurídico, dentro do nosso ordenamento jurídico? Será que há um amparo legal? Será que nós temos alguma lei, alguma legislação? Será que nós somos resguardados pela Constituição Federal? Vamos dar uma olhada? E a resposta é sim. Sim, nós somos amparados pela Constituição Federal. Se nós temos leis e fazemos parte do ordenamento jurídico. Nós sim somos amparados, como qualquer outra profissão ou ocupação, nós somos amparados pela Constituição Federal. E dentro da Constituição Federal, nós temos o artigo 5º, também vou deixar lá no final, para quem tiver curiosidade de ler, de dar uma olhada sobre a nossa Constituição Federal. A nossa Constituição Federal ela é composta por 114 artigos, mas existe inúmeros incisos, parágrafos, para que a gente possa exercer o direito no Brasil, né? Logo, assim, só entre aspas, né? Só entre parênteses, a nossa Constituição Federal ela é belíssima, ela é lindíssima, mas nós sabemos aí que não é bem assim que funciona. Nós sabemos que, né, há muitos direitos dentro do Brasil que precisam ser revistos. Nós tivemos aí uma quantidade de problemas, de ações, de assuntos jurídicos que nós não vemos muito andamento. Mas o foco da nossa aula de hoje não é sobre a aula propriamente em direito em si, mas sim dentro da legislação da psicanálise. Então nós temos aí dentro da Constituição Federal o artigo 5º. Esse artigo 5º talvez é um dos mais extensos, se não estiver muito enganado, é o mais extenso da Constituição Federal. É um artigo também que tem bastante parágrafo, inciso, mas porque ele nos garante, né, todos os nossos direitos e deveres e garantias de nós, né, sendo eles os nossos direitos individuais e os nossos direitos coletivos. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui no artigo 5º, que eu trouxe aqui para a gente dar uma observada. Que o artigo 5º diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos seguintes termos. E eu trouxe aqui os 3 artigos mais relevantes deste artigo. Trouxe os 3 incisos mais relevantes do artigo 5º. Então vamos lá, inciso 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Eu vou ler o próximo aqui e depois eu já vou explicar para a gente conseguir
ver que esses incisos que eu acabei de falar, eles também têm um nome, tem que é chamado o princípio da legalidade. Então vamos lá, primeiro eu vou ler o outro, o 13º inciso aqui, que também é relevante. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendida às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então vamos lá. Primeiro, o primeiro inciso já está falando, né, que tanto homem, tanto mulher, todos e também todas as pessoas, quando colocou aqui homens e mulheres, está abrangendo todos, sem distinção de raça, orientação sexual, cor, está abrangendo a todos, tá? Só para ficar bem claro. E que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, assim, nós, psicanalistas, ou melhor, a psicanálise, não há nenhum impedimento no Brasil. Não há hoje nenhuma lei, nenhum tipo de parâmetro, não existe nada que impeça a prática da psicanálise no Brasil. Para isso ficar bem claro, tá? Não existe, já houve sim projetos de lei, mas até hoje não há, e eu acredito que também não haverá, nenhum tipo de nenhuma forma de impedimento à prática de psicanálise no Brasil. E depois o 13º diz que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício, profissão ou ocupação, atendida às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então aqui já está logo dizendo que nós temos que sim nos profissionalizar, nós temos que estudar, né, para isso, para que a gente possa exercer a nossa prática psicanalítica. E que a lei não está nos impedindo, ela está apenas nos dizendo que nós temos que nos qualificar para continuar, para praticar a psicanálise. Então, como eu disse, esses artigos aí que eu trouxe que foram relevantes, eles são chamados de princípio da legalidade, ou seja, é o nosso princípio legal, ele está em lei. E o objetivo desse artigo, o objetivo deste princípio é proteger nós, os cidadãos, de ações abusivas do Estado. Por quê? Porque eu posso, ao acabar o meu período de formação em psicanálise, eu decido que eu queira praticar, né, que eu queira praticar essa atividade, eu quero estar nessa ocupação de psicanalista, e pode simplesmente o Estado vir e falar assim: não, Glauco, você não vai praticar, você não vai estabelecer aqui a prática psicanalítica por N motivos, porque eu não quero, porque não vai fazer bem para esse bairro, ou pode inventar aí qualquer desculpa. Então a resposta é essa: nós temos o princípio da legalidade. E por que serve? Porque o princípio garante o respeito à lei. Nós, cidadãos, nós somos livres para agir conforme a legislação, e o Estado pode apenas adotar condutas em lei. Então, vamos supor que eu decida trabalhar como psicanalista em uma área aí, vamos colocar numa creche, por exemplo. Eu vou exercer a prática psicanalítica numa creche. E dentro da creche, eu não fiz, né, não me preparei, porque dentro do meu período de formação psicanalítica, eu não me preparei para trabalhar com crianças, e aconteceu lá algum problema, né, com alguma das crianças, eu não consegui resolver, eu era o responsável.
Então, sim, neste período, nesta situação, eu posso sofrer qualquer penalização. Por quê? Não porque não porque eu sou psicanalista, mas sim porque eu deveria ter me formado, eu deveria ter uma preparação para trabalhar com a psicanálise na área infantil. Por isso a lei fala que nós precisamos nos profissionalizar. Então eu quis deixar isso bem claro. A prática psicanalítica você pode exercer sem problema nenhum em qualquer área, mas desde que você também se especialize e que você se qualifique para estar e para ocupar tal cargo, ok? Aí depois eu trouxe aqui algumas dúvidas também que são bem comuns quando nós iniciamos, né, a prática psicanalítica, quando nós terminamos o nosso período de formação. Então eu trouxe aqui algumas perguntas e algumas respostas e eu vou explicando cada uma delas, tá? E vou discorrendo aqui ao longo desse nosso encontro. Então vamos lá. Primeira, eu preciso ter graduação para ser um psicanalista? A resposta é, em síntese, não. Você não precisa ter frequentado uma universidade, seja ela qual for, para se tornar um psicanalista. Vai depender da escola, do instituto ou da sociedade que você escolher. Então, como eu disse, em tese, não. Mas eu já vi algumas escolas, algumas sociedades que exijam que para que você estude lá, você precise ter uma graduação, uma prévia, uma graduação anterior. Por quê? Talvez pelo nome, talvez para manter um padrão de entendimento, de qualidade nas aulas, não sei. Então essa vai da escola que você escolher. Mas em tese você não precisa. Por quê? Porque não foi esta a ideia que o criador da psicanálise, que é o Freud, Sigmund Freud, que deixou para nós. Não foi esse os ensinamentos, não foi esse o entendimento que ele deixou para nós quando ele criou a psicanálise em todo o acervo, né, de material que ele deixou, de livros, de artigos. Ele não deixou escrito em nenhum dos seus do seu material, dos seus acervos. Então, em tese, você não precise. Caso você se depare com essa situação, claro, você pode simplesmente tentar encontrar uma outra que não te peça uma graduação, uma faculdade anterior. Isso vai depender de você. 2. Em qual área eu poderei atuar quando eu terminar o meu período de formação? Essa também é um grande... Não, eu acredito que não seja só na psicanálise, né? Eu acredito que seja em todas as profissões quando você termina, ou ocupação, claro. Quando você termina, nossa, eu me formei, eu terminei meu período de formação, eu terminei aquele período ali que me faça cumprir, né? Vamos cumprir o que foi programado. Então, seja na área da psicologia, na área do direito, na área de arquitetura. Mas vamos lá, ó. O mercado de trabalho do psicanalista, ele é muito amplo, né? Ele é vasto. Por quê? Nós podemos trabalhar em consultórios ou clínica particular, hospital, postos de saúde, empresas, ONGs, indústrias, escolas, creches, varas judiciais, sistemas penitenciários e em setores ligados à assistência social e à saúde e o CAPS, que é o Centro de Atendimento Psicossocial, que também é um campo muito, muito interessante de trabalhar. E depois temos aí qual o salário de um psicanalista. Então hoje a clínica para as pessoas que decidem
trabalhar com seus atendimentos particulares. Nós temos aí, na verdade, eu não trouxe, mas eu dei uma pesquisada e depende muito da região ou do estado que você vá praticar a psicanálise. Então, normalmente, assim, o mínimo, ou o salário, o valor base de cada sessão está aí entre 100 e 125 reais por sessão, até, dependendo, até 300 reais a sessão. Mas isso vai depender de onde você mora, de bairro, tudo isso vai influenciar, né, na prática e no valor da sessão. Então vamos lá, ó. Eu trouxe aí aqui o valor da tabela salarial do Brasil, tá? E a última atualização dela foi agora, bem recente, no dia 1º de junho do presente ano, de 2021. Então vamos lá, o salário base de um psicanalista, ele gira em torno de 2.487 e 2.725. E o teto é de 4.118,93 centavos. Só dá abrindo aqui um parênteses, para quem encontrar aí um lugar que esteja pagando esse teto, pode me mandar um e-mail aqui, que eu volto pro Brasil e quero receber essa quantia aí que é o teto, né, do valor que é o máximo que um psicanalista ganha no Brasil, né? Mas isso, claro, vai depender de quanto tempo que ele já está na área, dependendo de estudos, muito trabalho, dedicação, para conseguir chegar nesse teto aí, né? Jornada de trabalho de um psicanalista, 37 horas semanais, e o salário hora de R$ 14,32. Então eu deixei aí também a fonte para quem quiser olhar, tem mais informações lá sobre a área da psicanálise, e tem também de todas as profissões e ocupações existentes no Brasil. Outra pergunta também que é muito comum: eu posso abrir uma clínica ou um meu consultório para realizar os atendimentos? Claro, a maioria das escolas, sociedades e institutos já prepara os alunos para, ao terminar o seu período de formação, abrir a sua própria clínica, o seu canto, o seu espaço e atender os seus clientes ou pacientes. Normalmente, eu vou dizer que a prática mais comum você precisa estar vinculado a uma sociedade, a um instituto, para que você possa abrir ali o seu consultório, a sua clínica, para que você possa talvez se associar com outras pessoas. Mas assim, é uma coisa assim que não é tão difícil, é bem simples. Você pode ali se vincular a algum instituto, a alguma sociedade. E o que você vai precisar para abrir o seu consultório? Você vai precisar juntar os documentos que são necessários. Então ali o seu comprovante de pagamento da sua anuidade. Provavelmente você vai ter uma carteirinha do seu instituto que você faz parte. O contrato de locação do imóvel com firmas reconhecidas, ou se o prédio, se o local, se o espaço for seu, você vai precisar levar a escritura do imóvel com o IPTU e o carnê, né, comprovando que está pago. Você vai procurar normalmente você vai dirigir a prefeitura, ou dentro, algumas cidades é dentro da prefeitura, outros lugares é separado, mas você vai procurar o departamento de alvará de licença de estabelecimento. Você vai levar os seus documentos, né, que são necessários, que eu já deixei ali no slide anterior.
você vai levar todos os seus documentos, eles vão pedir ali um período, e quando eles expedirem o seu alvará, você vai ter que colocar em um lugar visível. Por quê? Porque normalmente temos sempre profissionais do Estado, né? Pessoas que vão passar ali para ver se você está praticando a sua atividade que é clinicar, e se você, como que você vai estar praticando, se você está seguindo as normas, os regulamentos que são necessários para que você esteja ali trabalhando. Então, primeira coisa, quando você abrir ali a sua clínica, o seu consultório, é colocar ali em um lugar visível. Por quê? Porque quando o agente passar ali, o agente do Estado passar ali, a primeira coisa que ele vai querer é ver se você está apto, se você está autorizado a trabalhar ali naquele local e funcionar a sua clínica, o comércio, ou seja lá o que você esteja ocupando ali naquele momento, ok? Depois, assim, uma outra pergunta também que é bem comum e que ainda há bastantes boatos, né? Existe aí bastante dúvidas sobre isso. Glauco, eu posso fazer, quando eu terminar o meu curso, eu posso fazer os meus atendimentos online? E a resposta é sim. Você não só como pode, mas como deve, né? Porque hoje aí estamos vivendo aí um período de pandemia, algumas cidades mais, outras menos, mas nós estamos vendo aí que isso é no mundo inteiro, é aí no Brasil, é aqui na Irlanda, é no mundo inteiro, tá? Então assim, antes mesmo da pandemia já existia essa prática, a prática já estava assim crescendo, mas não tanto, como teve um crescimento agora de mais de 50% dos atendimentos hoje, tanto no Brasil como aí no mundo todo, os atendimentos estão sendo indicados, estão sendo aconselhado pelas autoridades, né, pelos presidentes e aí de conselhos, de congressos, de tudo, para que os nossos atendimentos sejam feitos online. Então há aquela dúvida, eu vou conseguir ter um vínculo com o paciente, não vou? Sim, eu posso falar pela minha prática. Desde que eu me formei, todos os meus atendimentos são online. Mesmo morando aqui e com diferença aí, que a gente está aí agora com uma diferença de 4 horas, mas todos os meus atendimentos hoje eles são online. Por quê? Porque todos os meus pacientes são do Brasil, a maioria dos meus pacientes, dos meus clientes são do Brasil, e até mesmo aqui eu atendo pessoas brasileiros que moram aqui e também são online. Por quê? Porque aqui na Irlanda, para você ocupar, né, para você praticar a psicanálise, você precisa ter uma série de outros cursos que eu ainda não terminei de realizar. E depois você também precisa ter uma autorização também do governo para que eu possa trabalhar aqui praticando a psicanálise e abrir a minha clínica, o meu consultório. Então isso aqui leva um tempo, não é tão simples como no Brasil, que é só simplesmente me dirigir ao setor lá que estabelece alvará na prefeitura. Aqui as leis são outras, a cultura é outra, né? Então assim, aqui eu ainda preciso fazer mais alguns outros cursos complementares para que eu possa fazer os atendimentos presenciais. Então, de fato, eu ainda continuo fazendo os meus atendimentos todos online. Há possibilidade de fazer um grande trabalho do mesmo jeito que a gente poderia realizar de maneira presencial. Desenvolvo todos os meus trabalhos
com os meus clientes e os meus pacientes e consigo ver sim uma grande melhora, consigo ver uma grande possibilidade de um bom trabalho, de realizar um bom trabalho com todas os meus pacientes. Então há sim uma grande chance, desde que você se dedique e o paciente também se dedique na prática, né, de desenvolver um excelente trabalho fazendo os atendimentos online. Então eu deixei aqui, só para a gente finalizar, então esse nosso encontro, eu deixei aqui os links da Constituição Federal, da Classificação Brasileira de Ocupações. Deixei também para quem tiver interesse um link que fala sobre a ocupação sobre a psicanálise no Brasil, um pouco sobre a legislação. Algumas outras dúvidas e respostas também tá lá nesse artigo, para quem se interessar. Então, no final aqui deixei também os meus contatos, as minhas formas de contato, para quem queira aí me mandar alguma dúvida, pode me mandar no meu e-mail, será um prazer responder. Logo de antemão eu já digo que às vezes pela quantidade de e-mails que eu recebo, eu às vezes demoro um pouco, mas sou eu quem respondo. Então, às vezes demora um pouquinho, até mesmo pela questão de horário, a gente está aí 3, 4 horas sempre de diferença. Então, podem me mandar e-mail caso surja alguma dúvida. Com certeza será um prazer responder a dúvida aí de vocês, para quem tiver. Vou deixar meu WhatsApp, tem que colocar do jeito que tá aí mesmo, tá? Tem que colocar o mais 353, o meu número daqui. E tem também o meu Instagram, que sempre coloco conteúdo de acordo com as coisas que vão acontecendo na clínica. Eu procuro aí postar algum conteúdo bacana aí para as pessoas que tiverem interesse de aprender mais sobre psicanálise, para as pessoas que têm interesse de saber como que funciona a psicanálise aqui em outros países. Então, é isso daí. Muito obrigado pela atenção. Eu espero que encontrar vocês aí em outras disciplinas também. É um prazer, desde já agradeço ao Instituto pelo convite. Está sendo um prazer aqui ministrar essa aula aqui para o pessoal. Bons estudos aí para todo mundo. E a gente vai se encontrando aí nas redes sociais e nos encontramos aí em outras aulas também. Um grande abraço e muito obrigado, ok?